Olá, gente. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque várias pessoas me perguntaram o que realmente aconteceu com minha mãe. Então, ficar gravando no history fica muito pouco tempo para poder falar o que aconteceu. E muita gente também não vê na hora e fica perdido e depois me manda mensagem perguntando. Então eu resolvi gravar esse vídeo que aí eu posto e todo mundo consegue ouvir de novo para saber o que aconteceu. Em primeiro lugar, eu gostaria de responder uma pergunta que me mandaram sobre o vídeo que eu havia postado antes, né? Aí uma pessoa me mandou, não vou falar o nome para não expor a pessoa, falando que eu tinha problema de relacionamento com a minha mãe, por que eu estava sofrendo e por que eu estava me preocupando. Gente, independente de qualquer problema de relacionamento que eu tenha com a minha mãe, ela é a minha mãe. E eu vou honrar e vou cuidar dela até o último dia da vida dela. Então não importa se ela já falou coisas que me magoou, não importa, eu já falei coisas que magoou ela também, né? Nós somos duas mulheres de personalidade muito forte. Então é uma dificuldade muito grande para a gente poder conviver uma com a outra, mas a gente já teve vários momentos maravilhosos que eu vivi com a minha mãe. Ela já foi minha amiga, minha companheira de balada por um bom tempo. A gente tem sim as nossas rusgas, os nossos problemas, mas já tivemos momentos maravilhosos, sim. Independente de qualquer uma dessas coisas, ela é a minha mãe e eu vou cuidar dela. Eu nunca imaginaria na minha vida a minha mãe estar passando por uma situação dessa, e muito menos ela está passando por uma situação dessa e eu virar as costas para ela. Isso não é de mim, isso não sou eu. Se eu cuidaria de um desconhecido, quem dirá da minha mãe? Enfim, esclarecida essa pergunta que me fizeram. Bom, gente, hoje minha mãe mora com meu irmão, Tiago, e com o meu sobrinho, Igor. E o Tiago tem uma chácara lá no engenho, onde ele planta, né? Porque na chácara dele tem água, né? Então ele planta verdura, pimenta e tudo, limpa, o terreno dele já tá bem avançado, os cuidados dele lá no terreno dele. Então ele tinha um lugar lá que tinha um bambuzal e que ele juntou, capinou, juntou o lixo que tinha e colocou nesse bambuzal. E uma coisa que ele já tem o costume de fazer, já tinha o costume de fazer, ele jogava gasolina e colocava álcool jogava gasolina e colocava fogo nesse lugar. Fazia uma tocha e acendia a distância. E quem conhece minha mãe, por exemplo, um dia que eu fui no meu terreno, que nem Marroçou, e até houve um monte teve umas duas críticas a esse respeito, que a gente fez um monte de capim roçado no meio do terreno e ela colocou fogo, até algumas pessoas falaram que não foi um bom exemplo, a gente está colocando fogo, bom, não vem ao caso isso, minha mãe gosta de colocar fogo, desde sempre. Tanto que eu apelido ela de prima do Nero. Eu falo que Nero colocou fogo em Roma e minha mãe coloca fogo em tudo quanto é lugar que ela vê. Aí ela virou pro meu irmão, porque ele leva ela sempre, tá, gente? Ele não levou ela essa semana. Ele não levou ela quarta-feira. Ela vai sempre. Meu irmão deve ir umas 3 vezes por semana no terreno dele. Ela, no mínimo, deve ir uma vez com ele no terreno. Porque ela gosta, meu avô tinha roça, e ela gosta de estar ali. Ela ajuda ele a colher pimenta, a colher verdura, a tirar a siririca que fica lá no meio da plantação. Então ela vai com eles sempre. E aí ele fez esse monte, jogou gasolina na tocha e ia acender a tocha longe do monte de entulho que ele tinha feito e ir com a tocha com um bambu de mais de 2 metros para poder acender esse fogo. O que minha mãe fez? Não, pode deixar que eu coloco. Meu irmão falou, então tá. Nisso ele virou as costas. O que ela fez? A tocha estava aqui, o monte com entulho aqui. Ela pegou e acendeu o isqueiro aqui, ó, entre a tocha e entre um monte de entulho. Todo mundo que sabe o poder de destruição que a gasolina tem. A gasolina ela tem um poder, igual o médico estava explicando. Se aqui tá uma coisa com gasolina, meio que tem uma arredoma aqui com os vapores que sobe daquilo. Então ela estava no meio disso, porque a tocha estava aqui e o monte aqui. Ela foi acender a tocha, só que entre os dois. Quando ela acendeu essa tocha, ela foi arremessada a mais de 3 metros de distância e caiu dentro de um corguinho. A sorte foi que ela caiu dentro de um corguinho lá que tem no terreno do meu irmão.
Então ela foi acender essa tocha entre o monte e entre a tocha. Então tinha aquele todo vapor de gasolina subindo, aquele poder de explosão que a gente vê em filme, foi isso que aconteceu com ela. Acendeu o corpo dela, e olha que minha mãe pesa quase 100 quilos. O corpo dela foi arremessado e ela caiu já no corguinho, já com os braços, ela queimou daqui, ó. Daqui para baixo ela queimou e tirou toda a pele, daqui para cá, os dedos, aqui assim, ó. Ela queimou daqui para lá, queimou tudo. Queimou aqui, ó, um seio dela, aqui assim tá queimado, queimou aqui, aqui, aqui assim no rosto. Na perna, ela queimou daqui, ó, ela queimou aqui e queimou isso aqui tudo, queimou o pé, queimou. Então, assim, ela teve queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços e perna. Em alguns pontos deu terceiro grau, igual aqui assim no braço dela deu terceiro grau. E nas pernas também, aqui nessa partezinha aqui assim também deu. Aí eles enfaixam tudo, né? O Tiago chegou a ver ela, diz ele que foi desesperador, porque a hora que ele ficou desesperado, ele ficou louco quando ele viu ela naquela situação, né? E aí ele, mãe, o que a senhora fez com a senhora? Gritando doido. A hora que ele foi pra tentar puxar ela dentro do corguinho, na hora que ele pegou no braço dela, ele diz ele que pegou assim, as peles saíam assim na mão dele, ele ficou louco. E aí tinha uns pedreiros trabalhando lá pra ele que conseguiram tirar ela e colocar ela no carro pra ele poder ir com ela pro PA. E aí ela me conta uma coisa que assim me deixou muito chocada, porque ela viu o desespero do meu irmão. E querendo ou não, o meu irmão não tem culpa. Ele não tem culpa, porque ele ia fazer e ela pediu pra fazer. E ela tá acostumada, ela sempre ia lá e colocava fogo, sempre fazia, mas, né, gente, é uma fatalidade. Fatalidade não se explica. Aí ele desesperado e ela falou: eu estava com vontade de gritar, enlouquecida de dor, mas se eu fizesse isso, ele ia surtar. Então ela, com aquela dor de queimado, que diz que o queimado de gasolina é o pior que tem, ela foi calada até chegar no PA, porque ela sabia que ela ia desesperar meu irmão se ela gritasse. E aí na hora que chegou no PA aqui de Santa Luzia, eles fizeram a primeira limpeza, né? A hora que eu cheguei lá, que devia ser mais ou menos uma hora depois que ela sofreu o acidente com o Tiago, assim que o Tiago chegou em Santa Luzia, ele mandou a mensagem. E eu até consegui chegar, porque eu, louca, tô em São Benedito, corri pro CPA de São Benedito, cheguei lá, minha mãe, e eles falaram, não chegou ninguém queimado aqui não. Aí que foi cair a ficha que ela tava em Santa Luzia, corri pra Santa Luzia. A hora que eu cheguei lá, já cheguei entrando, meu irmão tava lá fora, ele falou, então eu vou em casa tomar banho, porque eles falaram que vão levar ela pro João 23. Aí eu entrei. Aí eu ainda olhei assim na sala, ainda tinha as peles dela assim na maca, assim, sabe? Os pedaços de pele dela na maca. Aí eu corri assim pra emergência, deu pra eu poder ver ela, o corpo dela pulava assim na maca, assim, ó. Eles já tinham dado morfina, ela está medicada com morfina pra poder conseguir suportar a dor, né, gente? Porque a gente queima um dedinho, a gente morre, imagina você ter, vamos colocar, 50% do corpo queimado, porque só não queimou o tronco, né? Então, assim, aí menos de meia hora chegou a ambulância, e aí ela foi transferida pro João 23. Aí chegou lá no João 23. Ele foi aquele episódio que eu contei pra vocês, que o médico foi extremamente grosseiro, que eu cheguei pra ele, o efeito da morfina já estava passando. E ela estava reclamando que até então ela estava conversando, porque ela não estava sentindo dor. Aí o médico falou que ia desenrolar tudo e fazer uma nova limpeza, porque dizem que o fundamental, gente, na queimadura é a limpeza, é a lavagem, é a limpeza. Então ele desenrolou tudo e ainda tirou um monte de pele que ainda tinha vindo sem tirar do PA de Santa Luzia. Aí a minha preocupação quando ele falou que ia fazer isso, e eu vi que o efeito da morfina dela já estava passando, de perguntar se ele iria, né, medicá-la. Aí ele olhou pra minha cara e perguntou se eu era médica, enfermeira, pra poder estar ensinando ele qual o procedimento que ia ser feito. Eu falei assim, não, eu apenas quero saber se o procedimento vai ser feito indolor pra ela, porque ela já tá sentindo dor. Pessoas, pacientes como a sua mãe, eu atendo centenas aqui no dia. Eu falei, pois é, mas mãe eu só tenho uma e eu tô querendo saber se ela vai sentir dor nesse procedimento. Aí, enfim, o Tiago ficou com ela, eu fiquei lá fora. Quando acabou o procedimento, eu falei que eu queria ir no banheiro, aí eles deixaram eu entrar. E eu consegui conversar com ela, ela tava meio chorosa, falando que tinha doído muito, que ele tinha judiado muito dela. Aí, enfim, o Tiago ficou. Eles foram transferir ela pra ala de queimados feminina.
Aí o Thiago não pôde ficar, né? Porque tinham mais 3 mulheres queimadas lá na sala e todas ficam sem roupa, né? Porque não tem como ficar com roupa quando tá queimada. Aí, enfim, ela passou de... Na hora que o Thiago saiu de lá já era mais de 10 horas, ela ficou de 10 até 8 horas da manhã de ontem sem acompanhante. Mas também ela estava sedada, ela estava dormindo. Aí quando eu cheguei lá às 8 horas da manhã ontem, eles estavam levando ela pro banho, para poder trocar o curativo, né? Aí ela falou pra mim que queria água. Aí a enfermeira falou que não podia dar água pra ela, porque eles sedam a pessoa para dar banho, porque o banho tem que tirar toda aquela pomada que tá agarrada, então a pessoa não consegue isso sem ser sedada, porque né, não tem lógica. Aí quando ela voltou, ela já voltou sedada, ela tava até roncando. Aí ela falou que ela tava com fome. Aí eu peguei, assim que passou um pouquinho a sedação, eu tinha chegado uma salada de fruta, eu dei uma salada de fruta pra ela. E aí ela começa a salada de fruta. E aí a médica veio para poder medir a pressão dela e viu que a pressão dela estava muito baixa. A pressão dela chegou a 6/4. Aí a médica ficou um pouco preocupada e falou que ia ter que levar ela para o CTI por essa questão, que ela falou que as queimaduras afetam todo o nosso sistema imunológico, porque a gente tem um sistema de defesa. Eu vou falar leigamente da forma que eu entendi que a médica me falou, que quando a gente queima, todo o nosso sistema de defesa do corpo vem para poder reagir com aquilo. Então, meio que o restante do corpo fica desprotegido. Então, tem que tomar um cuidado com o rim, tem que tomar um cuidado com o pulmão. Então, ela falou que ia levar ela pro CTI para poder ter esse acompanhamento. Aí ela pediu água, eu pedi à enfermeira um canudinho, porque ela não consegue pegar. Aí eu dei água com canudinho para ela. E aí passou uma fisioterapeuta lá, falou para ela poder fazer assim, ela consegue fazer isso com as mãos, ela consegue mexer o pé, ela consegue mexer a perna. Aí a fisioterapeuta falou que vai fazer esse acompanhamento. A perna dela, a canela, ela queimou 360, não só aqui, como queimou aqui também. Então, é muito delicado, né? Então, levaram ela pro CTI por essa questão. Só que quando eu saí de lá, ela tava, né, ela não queria ir pro CTI, mas ela estava totalmente lúcida, ela estava totalmente conversando, ela estava muito chorosa, ela não queria ir pro CTI porque é muito recente, né, gente, a perca do meu tio. E meu tio aconteceu que, né, ele foi e não voltou. Então, a todo tempo ela chorava e falava que não queria morrer e que ela não queria que acontecesse com ela o que aconteceu com meu tio, que entrou e não saiu mais. Ela falou, eu sei que vai acontecer comigo igual aconteceu com meu irmão. Eu vou entrar aqui e não vou sair. Só que o que me tranquilizou muito foi que tem várias pessoas com queimaduras muito pior que a dela lá no CTI, estão sendo cuidadas. O que agrava no caso da minha mãe é porque ela é idosa, ela tem 66 anos, ela é hipertensa, né? Ela é fumante, ela é obesa. Então, tem todos esses cuidados. Então, assim, gente, agora, por que ela não pode receber visita? O setor onde ela foi, ele está em quarentena de Covid. Então, ela vai precisar fazer o teste para poder ver se ela não está com Covid. Então, são 7 dias de isolamento para poder fazer esse teste do Covid. Vai fazer o teste e vai entrar 7 dias em isolamento. Então, por isso que até o dia 11 ela não pode receber visita, porque ela está nesse isolamento do Covid. Aí a gente vai, igual hoje a Gabriela vai, para poder pegar o boletim, que vai sair às 4 horas. E aí ela vai passar pra gente, eu informo pra vocês lá no Instagram. Amanhã o Thiago vai e domingo eu vou. E depois vai ficar revezando eu e o Thiago, porque a Gabriela mora em Betim. Então, assim, é uma fatalidade, não existe culpados. Né? Agora ela tá se culpando o tempo inteiro. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer isso? Falei, mãe, a gente tem que louvar a Deus pela sua vida. Porque ela tem problema nos ossos, ela tem problema na coluna. Só esse arremesso que ela teve, ela podia ter batido a cabeça em algum lugar. Então, assim, existe mais mistério, gente, entre o céu e a terra do que a gente pode definir, sabe? Então, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Para tudo existe um propósito nessa vida. E não existe culpados. Então, foi uma fatalidade. E agora é cuidar. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tomei remédio para dormir ontem, acordei agora, que já deve ser quase 11 horas. Não tô com a cabeça boa, meu irmão não tá com a cabeça boa, minha irmã não tá.
estamos todos precisando ainda né, localizar. E é ter força para passar força para ela. A gente sabe que só está começando. Os médicos falaram que o mínimo que ela vai ficar no hospital é um mês, que não existe, né, tratamento para queimados com menos de um mês. E a gente sabe que depois que sair do hospital, os cuidados continuam em casa, né? Porque a pele é o órgão maior que nós temos no corpo e a proteção do nosso corpo, então tem que cuidar. Então, é pedir Deus força para a gente poder conseguir trilhar tudo isso que Deus nos reserva aí pra frente. Agradeço a cada uma das pessoas. Gente, assim, vocês são demais. Eu recebi mais de 300 mensagens no direct, mais de 100 mensagens no WhatsApp, então não tinha como eu responder um por um. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e vim esclarecer pra vocês tudo que tá acontecendo, tá bom? Notícias assim picadas eu vou postar lá no History, no Instagram. E só tenho a agradecer a cada um de vocês o carinho que vocês têm mandado, a energia positiva que vocês têm mandado para mim, para minha mãe, para os meus irmãos. Tudo tá chegando aqui. A única coisa que eu peço é que vocês orem por ela, que Jesus tenha misericórdia, porque queimadura não é fácil. E a gente vai se falando, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por tudo.